Boa tarde para os meus amigos e irmãos, né? Eu quero comentar algo a respeito da lição da escola dominical, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo. Os ataques contra a Igreja de Cristo. E quero comentar em rápidas palavras a lição 9. Lição 9, 28 de agosto de 2022. A sutileza do movimento dos desigrejados, né? A sutileza do movimento dos desigrejados. Que nós saibamos distinguir o movimento dos desigrejados, a sutileza do movimento dos desigrejados para pessoas que saíram da igreja, né? Vamos dizer assim, a gente tem que saber dividir o movimento, a sutileza do movimento do desigrejados com pessoas que saíram da igreja por algum motivo, né? Saiba dividir. Movimento dos desigrejados. Por exemplo, a lição aqui fala, fazer uma pequena introdução que diz assim: a reunião da igreja local, o corpo de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso não é possível amar Cristo e ignorar o seu corpo, a igreja. Assim sendo, nesta lição, estudaremos o fenômeno do movimento do desigrejado, sua visão e prática, relembramos a natureza da igreja do Novo Testamento, confirmaremos a importância e a necessidade da igreja, né? Outra também, nós temos que ser bem responsáveis em comentar esta lição, porque aqui fala sobre a importância e a necessidade da igreja. Existe a igreja física, templos e suas instituições, e existe o corpo místico de Cristo, né? Em todo o mundo. Aí Hebreus está dizendo, a Assembleia Universal, né? Então, que é símbolo de todos os crentes, em todas as eras e em todas as épocas, né? Nós temos que saber distinguir, né? E o movimento, alguns movimentos dos desigrejados, né? Teve o G12 em 1982 que surgiu através de duas pessoas, né? Teve o movimento, o efeito células, né? Que não deu certo. Discipular, né? O objetivo desse movimento era ganhar, consolidar e discipular e enviar. Ou seja, eles não tinham igreja, funcionavam, esse era um movimento, o G12 era um movimento que surgiu em 1982 e o objetivo era de 12 em 12, né? Segundo a marca deles era discipular de 12 em 12 pessoas, algo que não deu certo, porque eles são contra toda forma de instituição, ou seja, contra templos feitos, né? E teve também o triunfalismo e a confissão positiva, né? O triunfalismo ensina a pessoa a barganhar Senhor de Deus, traga que você vai receber em dobro, né? A confissão positiva também é que você vai declarar e as coisas, tudo vai acontecer na sua vida. Esses são movimentos que nós não podemos confundir, né? Com pessoas que saíram da igreja feridas. E eu resolvi compartilhar com você, por quê? Porque tem certos livros que tratam sobre uma pessoa com quem começou o movimento dos desigrejados. Com quem foi? E eu sempre gostei de ler livros, né? Pesquisar. E eu lendo este livro Cristianismo Falsificado, né? De Roger Olson. É um grande historiador, já li vários livros deste homem. E ele fala aqui um pouco sobre Montano, né? Sobre o montanismo. Montano foi um monge pagão que ele se converteu ao cristianismo em 1555. Mas também não podemos confundir o movimento montanista com Montano, né? Montano foi batizado com o Espírito Santo, Montano ele falou em línguas e permanece uma interrogação. Por quê? Porque o próprio historiador aqui, Roger Olson, ele fala um pouco sobre Montano, dizendo assim: um problema é que não sabemos muito sobre o próprio Montano. Olha só o que ele fala aqui sobre cristianismo falsificado. Sabemos mais sobre o montanismo, ou seja, sobre o movimento que seguiu-se após a sua morte, o movimento montanista posterior, o movimento da nova profecia que durou um século ou mais e espalhou-se por todo o mundo, por todo o Império Romano. É discutível se Montano deve ser responsabilizado por todos os excessos do montanismo, mas o montanismo é maior do que Montano. E merecidamente ou não, ele é o seu símbolo histórico, ou seja, pegaram como Montano como símbolo histórico. Mas só que Montano
gente faz uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa, né? Eu tenho alguns livros, por exemplo, também, quem fala contra Montano também é um livro chamado Desigrejados, de Dario Campos, prefaciado por Augusto Nicodemos. Olha só o que diz assim, olha só o que ele diz aqui neste livro. A indisposição de Montano com a igreja se deveu à sua dificuldade em aceitar a ideia de autoridade do clero, por acreditar que o mesmo restringia a liberdade do Espírito Santo na direção da Igreja de Cristo, e considerava exagerado o conceito de que a voz de Deus somente é reconhecida pela leitura das Sagradas Escrituras, né? Nós sabemos, nós somos pentecostais e nós cremos, né, no batismo com o Espírito Santo, e Montano defendia muito o movimento carismático, né? Ou seja, Montano é atacado como um dos primeiros desigrejados da primeira era, da era cristã, em 1555. Mas eu lendo um livro, Cajado do Pastor, eu encontrei aqui um pouco sobre Montano, que diz assim, olha só, John Wesley fala sobre Montano. John Wesley, juntamente com muitos outros de séculos posteriores, acreditava que os montanistas formavam um movimento de reavivamento, olha só, de reavivamento genuíno, muito difamado por líderes eclesiásticos invejosos, endurecidos e desviados da fé daquela época, os quais se opunham às manifestações do poder do Espírito. Olha só como é interessante. 2 livros históricos, eles combatem um pouco sobre Montano e o seu movimento montanista desigrejado. Mas o interessante, né, fazendo também, analisando, já li muitas vezes a história da igreja, a gente vê que a igreja daquele tempo estava corrompida, o clero estava corrompido. Foi por isso que houve a reforma protestante teve que haver, ou seja, por quê? Porque a igreja daquela época, o clero estava em corrupção. Em que a igreja medieval falhou só? O clero, primeiro, a corrupção do clero. A igreja falhou ruinosa e vergonhosamente na queda do caráter do clero, ou seja, quem estava lá em cima, como diz o Cajado do Pastor. Segundo, a degradação da religião. Eles estavam vendendo bênção, vendendo indulgências. Então, tal que revoltou Lutero, né? Um tal de Tetzel, João Tetzel, vendendo indulgências, né? Vendendo bênção, vendendo propriedade no céu, e o abandono e o povo abandonado, né? Uma terceira grande causa do fracasso da igreja medieval foi o fato de ela ter se descuidado do povo sob a sua responsabilidade. E nós vemos que muitas das vezes nós sabemos apenas criticar o desigrejado, né? Nós sabemos apenas criticar o desigrejado. Mas por que Montano se abandonou a igreja institucionalizada, né? Vamos dizer assim, né? Um nome até difícil de chamar. Por quê? Porque estava corrompida, né? Teve que existir, teve que haver a reforma porque a igreja daquela época estava corrompida, né? Por causa desses fatores, olha só, excesso de autoridade e acúmulo de bens materiais, o egoísmo dominava a vida da maioria do clero. Olha só, na história da igreja, como é a história da igreja, não é algo da minha mente que eu estou falando aqui, compartilhando com vocês, né? Excesso de autoridade. E é o que tem existido hoje em muitas igrejas, né? Até mesmo o pentecostalismo, a maioria hoje em dia declara que Deus vai fazer, né? Levanta a tua mão que eu vou declarar a tua bênção para você receber. Isso são do movimento da confissão positiva, né? Vamos dizer assim que, até de maneira inocente, nós também participamos muitas das vezes desses movimentos, né? Então, o movimento dos desigrejados, né? A sutileza do movimento do desigrejado. Nós temos que ser bastante responsáveis também em comentar esta lição, né? Porque muitas das vezes tem homens de Deus, né? Que ele quer como se a igreja fosse dele, como se a igreja fosse domínio dele, né? E muitos até excomungam, né? Se você quiser congregar aqui, congregue, se não quiser também procure outra igreja. E aqui também neste livro, né, sobre teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, né? Ela fala que o que é igreja, né? Olha só o que ela diz aqui. O que é a igreja? Nós temos que saber também, né? Este livro aqui é um livro muito bom. O que ele fala? O que é a igreja? A eclesia.
que é chamados para fora, né? O que é a igreja. Então nós temos que entender, olha só. Todos são indícios de que a igreja fundada por Jesus Cristo ainda está com vida e saúde, que continuará progredindo até a sua vinda. Olha só o que diz aqui. Bem aqui, pera lá, só um momento. Olha só o que fala sobre a igreja. Eclesia é um grupo de cidadãos reunidos visando um propósito específico, um grupo que pertence ao Senhor. Quando você lê em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixando de reunirmos, ou seja, é por isso que tem muita gente hoje em dia que está deixando a Bíblia de lado, porque surge nova tradução de Bíblia, aí coloca um nomezinho lá para agradar a maioria, né? Já na Bíblia de Almeida, diz assim que não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, né? Então, mas a igreja institucionalizada existe, sim. Existe pessoas que Deus colocou na igreja, sim. Capítulo 4, versículo 11 de Efésios diz assim que Deus pôs na igreja por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Nós cremos na institucionalização da igreja, né? E cremos no seu governo, né? Que Deus colocou. Mas também nós temos que ter muito cuidado porque existe um corpo místico de Cristo Jesus. A mulher samaritana no capítulo 4 de João, ela pergunta para Jesus, Senhor, aonde é que eu devo adorar? É lá em Jerusalém? Ou é lá aqui em Samaria, no templo também, que existia lá um templo, uma réplica do templo de Jerusalém? Lá em Samaria, Jesus disse, não, mulher, chegou o tempo e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, muitas das vezes, é melhor sair da igreja institucional, como aconteceu com Lutero, como aconteceu com Zwinglio, como aconteceu com os pais da igreja, e como aconteceu com muitos, os anabatistas saíram da igreja institucionalizada porque estava corrompida, né? E nós temos que saber ser responsáveis, porque muitas das vezes nós criticamos o desigrejado, mas muitas das vezes ele está dentro de uma igreja institucional em que quem está liderando está corrompido. Então nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que orar pela pessoa que está desigrejada. E nós que estamos numa igreja que tem uma pessoa que zela pela palavra, que zela pelas pessoas. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro ele dá uma recomendação para os presbíteros, aqueles que governam a casa de Deus, que não tem domínio. Hoje em dia tem homem que ele quer ter domínio, ele acha que somente a igreja, hoje em dia tem igreja que eles acham que somente eles vão para o céu. Tem igreja que não dá, por exemplo, não saúda outra igreja, né? Então nós temos que ter muito cuidado com esta particularidade, achamos que só nós que vamos para o céu, que o corpo místico de Cristo ele está no mundo todo. Quando você lê no capítulo 7 de Apocalipse, João pergunta para Jesus, o anjo pergunta para João se ele conhecia um povo que estava entrando lá no céu com vestes brancas, com palmas na mão, que tinha suas vestes lavadas com sangue do Cordeiro, e João não sabe responder. E o anjo diz para ele, estes são os que vêm da grande tribulação, avrejar e branquear as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Então, que nós saibamos distinguir, né? Que nós possamos fazer uma distinção entre movimento do desigrejado. Né? O movimento do desigrejado são aqueles que são contra toda forma de instituição, de templo, de ordenação, ou seja, de corpo de Cristo, né? de pessoas do governo da igreja. Né? Esses são os movimentos. Tem movimento que não aceita, né? Mas tem também o corpo místico de Cristo Jesus em todo o mundo. Mas tem pessoas ainda hoje que têm compromisso com a palavra, tem igreja institucionalizada que tem compromisso com a Bíblia, mas muitas não têm, né? Tem muitos que têm seguido o movimento da confissão positiva, até mesmo os pentecostais, declara que vai acontecer e isso não é assim, né? E a forma da barganha que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Né? Faz isso que Deus vai fazer isso para você, e isso está sendo estimulado pelos próprios líderes que se dizem pentecostais. Então nós temos que saber zelar pela sã doutrina e saber fazer distinção entre aquela pessoa que foi ferida, porque não é um desviado. Eu creio que uma pessoa em particular, que ele deixou de ir a uma igreja que está corrompida, ele não é um desviado, entendeu? Nós temos que saber fazer distinção disto. Tem pessoas feridas hoje que preferem ficar em casa lendo a Bíblia do que tá vendo algo errado, porque hoje em dia, se nós vemos algo errado dentro de uma igreja, nós somos tidos como rebelde, como você até vai ser expulso, vai ser feita uma reunião para você sair fora, como fizeram com Lutero, como fizeram com
pessoas que foram jogadas na fogueira no passado, né? Então nós tenhamos cuidado, né? Em julgarmos implacavelmente uma pessoa que deixou de ir à igreja e entre o movimento, sim. Agora existe um movimento que você tem que bater contra e ainda mais os seus ensinos, né? Que não condizem com a palavra de Deus. E leia a Bíblia. A Igreja Católica, em 1222, se não me falha a memória, no concílio, teve um concílio que proibiu a leitura da Bíblia, né? E foi por isso que houve a Reforma Protestante. Lutero ele se manteve contra o clero. A Igreja se dizia detentora de autoridade máxima. O que ela dizia, o que ela falava estava dito, e se não concordasse com o pensamento dela, eles jogavam na fogueira. E é o que tem acontecido em muitas igrejas hoje. Se o seu pensamento for um pensamento que não condiz com a igreja, você é excluído, você é jogado fora, mesmo sendo um crente genuíno, fiel em Cristo, como foi Montano, como defende o cajado do pastor. Então, divida o que é a igreja institucionalizada, que tem compromisso com Deus, e se ela não tivesse, saia dela. E o corpo místico de Cristo, ele está em todo mundo, a igreja universal. A eclesia, chamado para fora, reunidos em nome de Cristo. Era o que acontecia na igreja primitiva. Os templos começaram a ser construídos a partir de 337 com Constantino. As grandes igrejas, as grandes catedrais, né, como teve Lutero, que se revoltou contra esta forma de... Teve um certo papa que queria construir um templo lá no Vaticano, se não me falha a memória, e ele mandou João Tétio vender indulgência para construir o templo lá, todo ornamentado em ouro, e foi o que revoltou Lutero, e o que trouxe a reforma, e também nós estamos enquadrados nesta reforma, não concordando com esta forma de pensamento. Abraço em você e entenda o que é o desigrejado e o que é o movimento do desigrejado. Abraço em você.